Olá, tudo bem? Este é o Momento 7 Minutos da Obra Pastoral de Santa Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem é que nunca se deparou com aquela cena de uma caneta acorrentada numa base ou num parafuso, presa? Por que será? Todos nós já passamos por isso ou até talvez já pensamos em fazer isso com alguma caneta nossa, porque de vez em quando essa caneta desaparece. É muito comum ter uma caneta presa a uma corrente em agências bancárias, em agências de correio ou outros lugares também de atendimento ao público. Infelizmente, mesmo no pouco, às vezes as pessoas não são fiéis a bons princípios. Talvez elas sejam fiéis aos seus princípios, que significa tomar vantagem em tudo. E assim muitas vezes é entre nós, entre as pessoas. Muitas vezes até criticamos os políticos, as autoridades, que talvez não são fiéis aos bons princípios da gestão, da administração, pensando no bem do povo. Isso em todas as esferas, no executivo, no legislativo, no judiciário. Só que, infelizmente, todos nós, às vezes até no pouco, nós não somos fiéis. Especialmente também quando a gente pensa naquilo que Deus também nos ensina. Em um dos seus mandamentos, ele nos diz: não furtarás. Interessante, certa vez, Jesus contou uma parábola de um administrador desonesto. Está em Lucas, no capítulo 16. E ali o próprio Jesus também falou assim: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é justo no pouco, também será justo no muito. Infelizmente, todos nós, muitas vezes, somos infiéis. E isso mostra somente a nossa incapacidade de sermos justos e também de respeitarmos, muitas vezes, aquilo que pertence ao nosso próximo. Pode ser até uma caneta ou outros objetos. Mas é interessante a gente sempre lembrar que diante dessa nossa situação e para essa nossa situação, Deus ele também providencia salvação. Salvação, perdão. E nós vemos isso em Jesus Cristo. No Salmo 145, no versículo 13, lá diz assim: o Senhor cumpre o que promete, Ele é fiel em tudo o que Ele faz. E Ele prometeu também, nessa sua fidelidade, estar sempre conosco e mesmo diante do nosso erro, diante do nosso pecado, onde Ele sempre de novo também nos faz lembrar que aquele que está de pé veja que não caia, para que a gente cuide também diversas situações da nossa vida. Esse mesmo Deus também nos lembra que Ele, diante da nossa incapacidade de cumprir a sua vontade, Ele também continua sendo fiel e nos aponta para Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, ali o apóstolo Paulo diz assim: Deus é fiel e chamou vocês para viverem em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa união certamente também é capaz de trazer a gente a refletir sobre a nossa vida. E mais do que isso, Deus também pela sua palavra, Ele molda, Ele modifica a nossa vida, para que a gente também tenha sempre a capacidade de pensar, de se arrepender e ainda mais também de saber que com o perdão de Deus, nós também somos estimulados a vivermos uma nova vida, fiel nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Que Deus também sempre nos guarde e que a sua palavra, a sua orientação também sempre esteja presente em nossa vida. Que nós também sempre possamos ser fiéis nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia da nossa vida. Quando formos tentados, que a palavra de Deus também sempre nos oriente em cada momento.
Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Tudo que no mundo você tem seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber se não tiver amor, é tudo em vão. Amor que fala aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo